Vamos começar então novamente o capítulo 2. É um capítulo curto, são duas aulas, porque eu dividi em duas partes, mas não é muito. Então, este capítulo trata das cinéticas reações homogêneas, tipos de reatores simples, equação de taxa, termodependente da concentração da equação da taxa, e depois a outra parte vou gravar por separado. A bibliografia Levensky, o capítulo 2, pelo qual eu estou preparando essa aula. No se puede usar un Fowler, mas o Fowler é para o capítulo 5, não lembro exatamente. Então, quais são os modelos de reatores ideais simples? São três: batelada, pistonado e mistura perfeita. São esses três, e o batelado é um reator que opera em estado não estacionário. Já o reactor PFR, ou pistonado, e o CCTR, ou mistura perfeita, ambos operan en estado estacionario, son reactores continuos, y este es un reactor embatelado. Esos reactores, los reactores reais, se trata de que los reactores reais, cuando la gente hace su proyecto de ellos, se aproximen dos reactores ideales. ¿Por qué? Porque los reactores ideales son modelos fáciles de tratar, simples de achar ecuación de desempeño, es decir, la ecuación de proyecto, y muchas veces un de esos modelos es o melhor para a reação que se trata. Então, também temos reatores com reciclo, reatores com vários estágios, combinação de outros modos de escoamento e tudo isso. Estes são os ideais, mas em função deles também existem outros reatores. E os reatores reais realmente são tratados como desvios dos reatores ideais. Então, vamos falar sobre a equação de taxa. A equação de taxa para uma reação em fase homogênea, por exemplo, uma reação A moles de A más B moles de B, debe formando R moles de R y S moles de S. A taxa de reacción con respecto a A, es decir, con respecto a un reagente, ela é negativa. ¿Por qué? Porque el reagente é consumido y a taxa de reacción menos R é negativa. Entonces, como ele é consumido, este termo sería negativo, y entonces la taxa de reacción es negativa porque ela no final ela é negativa aqui porque esto tem que ser, ela tem que ser positivo. Então, como este termo é negativo, e aqui sendo negativo, então eu vou ter uma taxa de reação positiva. Tá bom? Então, ele está dado pela variação, o inverso do volume vezes a variação do número de moles de A em função do tempo. Para os outros componentes, eu posso relacionar com que? Com seus coeficientes estequiométricos. Então, a taxa de reação de A dividido seus coeficientes estequiométricos igual a menos a taxa de reação de B dividido seu coeficiente estequiométrico B. Va a ser igual entonces a que a taxa de reacción de R dividido su coeficiente estequiométrico R, y también va a ser igual a taxa de reacción de S dividido su coeficiente estequiométrico S. Entonces, en resumen, o que tenemos que a taxa de reacción ela va a ser una función de qué? Da composición, da energía, es decir, da temperatura, muchas veces, a veces da intensidad da luz o do campo magnético, dependiendo quién es o qué fornece a energia necessária para a reação acontecer. Então, portanto, então, a taxa de reação ela pode se escrever como uma função da temperatura e da concentração. A função da temperatura ela está dada pela constante cinética da reação e a função da concentração pela concentração do reagente, por exemplo, elevado a sua ordem de reação. E é igual, então, a constante cinética da reação ela pode ser descrita pela lei de Arrhenius, no qual eu tenho que ela é igual a coeficiente fator per exponencial ou fator de frequência vezes a exponencial de menos a energia de ativação dividido R, constante universal dos gases ideais, vezes a temperatura. Todo isso multiplicado pela concentração de A elevado a sua ordem de reação com respeito a A. Então, devemos, então, conhecer primeiro os diversos tipos de reações. Então, começaremos a trabalhar em nosso curso com as reações isotérmicas a temperatura. Vamos trabalhar com temperatura constante. Primeiro vamos trabalhar com reações simples, a seguir vamos trabalhar com reações múltiplas. Então, o que é uma reação simples? Uma reação simples é uma reação na qual uma única equação de taxa e uma única equação estequiométrica descrevem a reação. É decir, é possível representar essa reação por uma única equação de taxa e uma única equação estequiométrica. Já as reações múltiplas, elas precisam de mais de uma equação estequiométrica e mais de uma equação de taxa para ser descrita a variação
da concentração de todos os componentes presentes na mistura de reação. Então, como eu posso classificar, então, as reações múltiplas? Elas podem ser em série, em paralelo tem competitivo e lateral, e em série paralelo. Vamos lá. Em série, o reagente A se converte em produto R, mas esse produto R ele reage e forma o produto final S. Então, meu problema é quando eu quero obter uma concentração de R elevada. Então, esse é o nosso caso, quando a gente vai estudar reações em série, nós vamos tratar sobre esse caso, que é o mais interessante. Em paralelo, eu posso ter a reação competitiva, na qual o reagente A ele forma R, mas também por reação química ele pode formar S. Então, se a mim me interessa o reagente R, eu tenho que tentar ver quais são as condições apropriadas para eu ter uma quantidade maior do reagente do produto R e menor do produto S. Então, também isso nós veremos quando estamos trabalhando com as reações em paralelo. E a reação, também posso ter a reação lateral. Geralmente, isso pode ser uma impureza presente no sistema. Então, essa reação lateral, eu tenho duas reações acontecendo, na qual, simultaneamente, na qual o reagente A se transforma em R e o reagente B se transforma em S. Mas essa para nós, não é tem seu interesse, mas eu não abordo muito nela na parte da graduação, nas aulas de graduação. Eu trabalho muito mais com elas quando eu ministro as aulas da pós-graduação. Então, em série paralelo, também é outra forma, no qual eu tenho o reagente A, reage com o reagente B e forma R, mas esse produto R formado, ele reage novamente com B para formar S. Então, também nós vamos estudar esses casos e como nós poderemos maximizar a produção de R. Então, ela vai estar em paralelo com respeito a B e em série com respeito a R e S. Por isso é denominada reação série paralela. Outro tipo de reações que nós também precisamos conhecer o que são reações elementares e reações não elementares. Então, por exemplo, eu tenho a reagente A mais reagente B formando R. Então, para isso, preciso conhecer qual é o mecanismo controlador da reação. Então, por exemplo, se eu tenho a colisão de uma molécula A com a colisão de uma molécula B, então eu vou determinar um número de colisões, se esse número de colisões ele é proporcional à taxa de reação ou não. Então, para um determinado valor de temperatura, o número de colisões, então, é proporcional à concentração dos reagentes, e então ele eu posso obter que, então, que a taxa de consumo de A, ou a taxa de reação de A menos de RA, é igual à constante cinética da reação vezes a concentração de A elevado a sua ordem de reação vezes a concentração de B elevado a sua ordem de reação. Então, essa é no qual eu tenho. Quando eu tenho uma reação elementar, então a equação de taxa corresponde com a equação estequiométrica. Então, eu posso dizer, neste caso, que a ordem de reação com respeito a A corresponde com seu coeficiente estequiométrico, aqui é 1. E a ordem de reação com respeito a B corresponde com seu coeficiente estequiométrico, que aqui também é 1. E a ordem global da reação, nesse caso, é segunda ordem. Então, já as reações não elementares, a taxa de reação não corresponde com a equação estequiométrica. Um exemplo é a reação de síntese de HBr a partir do hidrogênio e do brômio. O hidrogênio mais o brômio forma duas moléculas de ácido bromídrico. Mas a taxa de reação determinada experimentalmente para a formação de ácido bromídrico ela é igual a quê? K1 vezes a concentração de hidrogênio multiplicado por a concentração do brômio elevado a 1 médio, todo isso dividido por K2 mais a concentração de ácido bromídrico dividido a concentração de brômio. Como nós podemos ver aqui, a taxa de reação para a formação de brômio ela não corresponde com os coeficientes com a reação estequiométrica, com a equação estequiométrica, portanto, ela é uma reação não elementar. E para este caso, nós temos que, como que nós chegamos a essa taxa de reação? Usando uma série de reações, uma sequência de reações elementares. Então,
Além disso, também vamos definir alguns términos. Por exemplo, o termo de molecularidade. Para reações elementares, o número de moléculas envolvidas na reação pode ser 1, 2 ou 3. E a ordem da reação, ela sempre é um número inteiro, mas ela só pode ser 1, ordem 2 ou terceira ordem. Nunca pode ser outra ordem. Já a ordem de reação para os componentes A, B e C ou D em uma determinada reação, ela pode corresponder com seu coeficiente estequiométrico se for uma reação elementar ou com as ordens de reação determinadas experimentalmente. Por exemplo, para essa taxa de reação no qual eu tenho a constante cinética vezes a concentração de A elevado à ordem de reação de A vezes a concentração de B elevado a sua ordem de reação, aqui seria a concentração de C, por exemplo, elevado a sua ordem de reação e a concentração de D elevado a sua ordem de reação. Sendo que a soma dos coeficientes das ordens de reação me fornece o valor N, que N é a ordem de reação global. Então, A, B, C e D são ordens de reação com respeito a A, B, C e D, e N é a ordem de reação global. Se A, B, C e D fossem coeficientes estequiométricos, então eu poderia dizer que é uma reação elementar. As reações não elementares, então, não coincidem os coeficientes estequiométricos com a ordem de sua reação. Então, a ordem de reação em reações não elementares, ela pode ser inteira, mas ela também pode ser fracionária. Então, a constante da taxa de reação, K. Para a taxa de reação menos RA igual a K, vezes a concentração de A de B elevado a de B elevado a B, de C elevado a C e de D elevado a D, com ordem geral N, as dimensões, então, da constante de reação, a constante cinética da reação, dependem da ordem de reação, como sei. Essa expressão é a expressão que se usa de forma geral para determinar a constante as dimensões da constante da taxa de reação. E é uma coisa que eu insisto muito, porque as dimensões, você não tem um número de constante da taxa de reação, não significa nada, se não tem as suas dimensões. Então, as dimensões da taxa de reação é sempre tempo a menos 1, vezes a concentração elevado a 1 menos N, sendo que esse N é a taxa, a ordem global da reação. Então, assim, por exemplo, para reações de primeira ordem, as unidades de K são tempo a menos 1. Então, eu quero que vocês, é muito fácil, usando esta parte, determinem a ordem de reação para determinar as unidades da constante da taxa para a ordem de reação 1 médio, ordem de reação 2 e ordem de reação menos 1 médio. É decir, o que tem que substituir é aqui para cada uma delas. Então, a representação, então, geral de uma reação elementar, ela também pode ser usada, nós podemos também usar uma grandeza que seja equivalente à concentração. Por exemplo, a pressão parcial. Então, eu posso usar a taxa de reação também anterior, ela pode ser igual à constante cinética da reação, vezes a pressão parcial elevado a sua ordem de reação, de A, vezes a pressão parcial de B elevado a sua ordem de reação, e assim sucessivamente. A ordem N, ela não vai depender da grandeza usada, se for concentração ou se for pressão parcial. Mas a constante cinética da reação, ela é afetada, porque a constante cinética da reação, ela é definida em função de quê? Vamos voltar atrás. Ela é definida em função do tempo, a menos 1, com unidades de concentração e não unidades de pressão. Então, aqui, a constante que você usar em função da pressão parcial, você vai ter que converter a pressão parcial em função para concentrações, para você determinar as unidades o verdadeiro valor da constante cinética da reação. Então, por exemplo, outro problema que nós podemos encontrar quando procuramos uma reação, se ela for elementar para ser uma determinada reação, por exemplo, se a taxa de reação
con respecto a A fuera igual a tasa de reacción con respecto a R es igual a K1 veces la concentración de A elevado al cuadrado, entonces a ecuación de reacción, a ecuación estequiométrica sería 2 veces A formando 2R, 2A formando 2R. Y no sería entonces apropiado usar A formando R. ¿Por qué? Porque si la reacción fuera elemental, entonces la tasa de reacción sería igual a menos RA, que es la tasa de reacción con respecto a A, sería igual a K1, constante cinética de reacción, veces la concentración de A. Serían dos ecuaciones diferentes. Si yo coloco de esta forma, entonces la reacción sería de primera orden, mas en ese caso, si la tasa de reacción experimental ela coincide que es de segunda orden, entonces no es apropiado usar esta ecuación estequiométrica. Entonces es necesario tomar cuidado para distinguir a ecuación que representa la reacción elemental y las otras representações possíveis da estequiometria. Então, Professora, sim. Aí só uma dúvida, aí quando que eu vou saber, tipo, que no caso ele teoricamente é a mesma reação, né? Tipo, eu só simplifiquei os coeficientes estequiométricos. Quando que eu vou saber qual que é o coeficiente certo? Ou não tem? A teoria, quando você estuda as reações, os mecanismos de reação te vão permitir saber isso. Entendi. Entendeu? A gente tem que estudar também, não só a cinética, quando a gente estuda a cinética, a gente estuda também a parte de mecanismo de reação. Então, você sabe, tem que saber, vai saber se essa reação vai ser uma reação elementar ou não, e se ela vai ser de primeira ou segunda ordem. Por exemplo, nessa reação anterior, se ela é de segunda ordem aqui, eu diria para mim que ela não é uma reação elementar. Entendeu? Por que para mim não seria uma reação elementar? Porque não faz sentido uma reação acontecer dessa maneira sendo elementar. Aí seria então que aconteceriam vários passos de reação para você conseguir chegar a uma equação como essa. E esta expressão ela é determinada experimentalmente, com dados experimentais. Entendeu? Ela não é, você vai ter dados de tempo de reação e concentrações, variação da concentração. E com isso você vai ajustar uma equação, que nós vamos ver isso mais à frente, você vai ajustar uma equação e em função do ajuste da expressão, você vai dizer ela é primeira ou segunda ordem. Mas se eu tiver esse caso, para mim esse caso é um exemplo assim no livro, porque está colocado dessa maneira, não? Mas eu peguei ele do livro, mas para mim isso nunca seria uma reação elementar. Porque ela não, para ser uma reação elementar, não faz sentido que duas moléculas de A formem duas moléculas de R. Por que não A formando R? E não ser de primeira ordem. Se ela não é de primeira ordem, ela tem esta expressão, a que ela representa mesmo, ela vai ser uma reação não elementar. Entendeu? Ficou claro? Sim. Molecularidade de 3, da reação direta. Então, a taxa de reação em termos de B, esse menos RB, que é uma taxa, um composto, que é produto, que é reagente, a taxa de reação a gente coloca negativo, é igual a constante cinética de reação com respeito a B, vezes a concentração de B, elevado a 1, vezes a concentração de D, elevado ao quadrado, não é? Reação elementar. En términos de D, en función de D, entonces la tasa de reacción en función de D, que es otro reagente, es igual a constante cinética en función de D, veces la concentración de B, veces la concentración de D elevado al cuadrado. Y en términos de un producto T, la tasa de reacción de T, el producto de reacción, la tasa de reacción es positiva, el compuesto formado, entonces igual a tasa de reacción a constante cinética con respecto al producto T, veces la concentración de B, veces la concentración de D elevado al cuadrado. Entonces, creo que nos tenemos que la tasa de reacción de D, ella va a ser igual a 1 medio, 1 sobre 2 veces la tasa de reacción de D menos, las dos son negativas, porque ambas son tasas de reacción con respecto a reagentes. Y también va a ser igual a veces 1/3, 1 sobre 3 veces la
a taxa de reação com respeito ao produto T. Consequentemente, então, a constante cinética de B, ela vai ser igual a 1 médio a constante cinética com respeito ao reagente D, e ela vai ser igual a 1/3 com respeito à constante cinética do produto T. Então, é necessário saber ao qual a constante cinética da reação se refere. Geralmente, a maioria das vezes, nos referimos ao produto que está em menor quantidade. Es decir, ao reagente limitante da reação. Geralmente, a maior parte das vezes nos referimos a ele. Então, agora, representação de uma reação não elementar. A estequiometria, então, não coincide com a cinética. Por exemplo, a reação de síntese de amônia, na qual eu tenho o nitrogênio mais 3 moléculas de hidrogênio para formar 2 moléculas de amônia. A taxa de reação para a formação de amônia é igual à constante cinética K1 vezes a concentração de nitrogênio vezes a concentração de hidrogênio elevado a 3 médios, dividido a concentração de amônia elevado ao quadrado, menos K2 multiplicado pela concentração de amônia, dividido pela concentração de hidrogênio elevado a 3 médios. Professora, licença? Sim, fala. Desculpa, mas eu tô perdida com esse negócio aí. De onde saiu esses 3 meios? Como? Esse 3 meios que a senhora colocou aí no hidrogênio. É experimentalmente, determinado experimentalmente. Isso é o que eu ia falar agora. Esta taxa de reação, ela foi determinada. Como se faz isso? Se fez isso. Com o tempo, foi medida a concentração de nitrogênio, a concentração de hidrogênio e a concentração de amônia das reações. E aí, então, os dados experimentais, então, foram ajustando o modelo cinético até encontrar um modelo que ajustasse ele. Ela não ajusta uma reação de primeira ordem, porque não é uma reação elementar de primeira ordem. Por quê? Porque ela seria uma reação, se fosse elementar, então eu teria aqui uma molécula de nitrogênio e 3 moléculas de hidrogênio. Seriam 4 moléculas. Aí eu não tenho como ela ser elementar. Por quê? Porque as reações elementares são até terceira ordem. Tá bom? E então, se ela for... e aí, então, não tenho como a reação ser elementar. Então, eu já sei que eu não posso ajustar modelos de reações elementares. Então, isso foi feito já um trabalho. Realmente, a reação é uma reação que ela não é uma reação elementar. Porque o nitrogênio ele tem que se absorver no catalisador e se absorver e se separar em dois átomos. Então, tem que reagir com hidrogênio, e assim, é uma reação elementar que é uma reação que tem várias etapas. E, posteriormente, então, foi trabalhado até chegar a uma equação como essa. Eu tenho um mecanismo completo dela. Se vocês querem, eu passo na próxima aula para que vocês vejam somente o modelo, porque é realmente complicado. Mas eu tenho ele das minhas aulas de catálise. Tá bom? Então, ele é bem complicado. Eu já sei que essa reação não é elementar. Então, ela se desenvolve em múltiplas etapas de reação para explicar essa cinética da reação que não é elementar. Tirei sua dúvida? Professora, eu confesso que seu áudio está travando um pouco e aí acaba que dá uns cortes. Mas eu acho que eu consegui entender. Como? Não entendi, por favor. É porque a senhora está cortando um pouco, aí dá uns cortes. Está dando corte? Isso, mas eu acho que eu entendi, consegui pegar a ideia. Obrigada, professora. Tá. Será que eu estou falando muito rápido? Bom, vamos continuar. Professora, acho que é só a internet que tem hora que dá um pique, parecendo que dá uma cortada, mas eu tá dando assim para entender, tá? A velocidade está ok. Ah, tá. Tá. Eu vou conferir depois essa parte, tá? Professora, Sim. só mais uma dúvida. No caso, para reação, você falar, se passar de 3, não pode ser mais elementar. No caso, tem que ser a ordem global da reação, né? A ordem global da reação, isso. É a soma dos coeficientes dos reagentes, né? Os coeficientes estequiométricos, exatamente.
Só dos reagentes. Porque a reação elementar, a taxa de reação é constante cinética vezes a concentração do reagente elevado ao seu coeficiente estequiométrico como tal. Então, se a ordem se ele é mais de 3, já não é elementar. Então, vai. Então, termodependente da concentração, vamos continuar falando. Os modelos cinéticos, então, para reações não elementares. O que eu tenho que propor? Uma sequência de reações elementares. Temos que saber que, na verdade, eu não vou conseguir medir ou observar os intermediários formados. Por quê? Porque geralmente esses intermediários formados são têm uma taxa de reação muito rápida, eles se formam e desaparecem muito rápido. Somente se observam reagentes e produtos. Por exemplo, uma reação A2 mais B2 formando 2AB. Es decir, podría ser una reacción de segunda orden. Mas a cinética de la reacción indica que esa reacción no es elemental. Entonces, puede asumir una serie de etapas elementares, tales como están presentadas aquí. La molécula A2 se descompone en dos átomos energizados. Un átomo de A energizado reage con B2, formando AB, y posteriormente, entonces, libera un átomo de B energizado, el cual va a reagir con otro átomo de A energizado, formando a otra molécula AB. Entonces, para eso, entonces, es necesario testar un modelo propuesto con los dados experimentales. Entonces, eso voy a mostrar un poquito adelante cómo se hace. Entonces, ¿cuáles son los tipos de intermediarios más usados? Radicales libres. Geralmente nas reações en secuencia, a reacciones que envolven, por ejemplo, la formación de ácido clorhídrico, de ácido bromídrico, y esos son usados los radicales libres. También tenemos a hablar de átomos o fragmentos de moléculas estables que contienen un o más electrones desemparelhados. Por ejemplo, trifenil. Metil, ele contém um elétron desemparelhado, metila, etila, o radical iodeto, o radical hidrogênio, o radical tetracloreto de carbono. Então, os radicais estes compostos dos radicais são altamente instáveis e reativos. Também temos íons de moléculas substâncias polares ou fragmentos de moléculas carregadas elétricamente, por exemplo, N3 negativo, sodio positivo, ion de sodio, ion o hidroxila, o hidrónio, NH4 más, un fragmento de molécula de etanol, de eteno, iodeto, y así sucesivamente. Es decir, son diferentes intermediarios que pueden ser propuestos para explicar os diferentes mecanismos de reacción. Entonces, tipos de intermediarios, entonces, pueden ser también moléculas, por ejemplo, para reacciones consecutivas, A dando R y R formando S. Siendo que R puede ser considerado un intermediario muy reactivo con un tiempo de vida muy pequeño y que no sea medible. Entonces, en ese caso, R no es observado y un intermediario reactivo. También otro tipo de intermediarios son complejos de transición, que son formas instables de moléculas que tienen ligaciones tensionadas de moléculas que se descomponen. ¿Cuáles son los esquemas de reacción que son postulados que envolven los 4 tipos de intermediarios reactivos? O primeiro, reações individuais, no qual o reagente forma um intermediário e esse intermediário reativo vai à formação do produto. Também está a reação em cadeia, onde eu tenho as etapas de iniciação, propagação e terminação, no qual o reagente forma um intermediário reativo. Esse intermediário reativo reage com o reagente, forma produto, mais outro intermediário reativo, e assim essa etapa de propagação se repete várias vezes
y un intermediario actúa como un catalizador. Y cuando tiene una cantidad elevada, de concentración elevada de intermediarios reactivos, se les lleva a formación de producto y a etapa de terminación de cadena. Então, para o tipo de reações em cadeia, a etapa de propagação da cadeia é a característica fundamental. Se eu não tiver a etapa de propagação da cadeia, a tipo de reação não é uma reação em cadeia. E o intermediário, então, ele atua como um catalisador. Cada molécula de intermediário, então, ela catalisa uma longa cadeia de reações antes dela ser destruída. Então, por isso, essa etapa pode ser muitas vezes feita. É muito comum usar este tipo de reação em cadeia para reações de polimerização. Radicais livres também envolvendo o mecanismo em cadeia. Então, por exemplo, a reação de hidrogênio com bromo para formar HBr, sendo que a taxa de reação experimental determinada é igual a S. Essa taxa de reação, ela se explica da seguinte maneira, por este mecanismo proposto, que envolve os intermediários de radical hidrogênio e radical brometo. Então, o brômio, na etapa de iniciação, se descompõe formando dois radicais brometos. E a etapa de terminação é a etapa contrária, no qual os dois radicais brometos se unem para formar bromo. Um radical de brômio reage com hidrogênio, formando HBr e forma um radical hidrogênio. Esse radical hidrogênio reage com brômio, formando HBr mais outro radical hidrogênio. E essas são as etapas de propagação, as quais se repetem várias vezes até ter uma quantidade muito grande de radical hidrogênio e radical brômio, levando à formação somente de HBr. Então, eu gostaria, mas este mecanismo é complexo, se vocês pudessem começar a demonstrar esse mecanismo que explica a taxa de reação observada, seria interessante. Professora? Sim. Aí só uma dúvida. Então, quando eu tenho reações assim, que não são alimentares, na maioria das vezes, então, a taxa de reação, a equação da taxa, vai ser sempre determinada experimentalmente? Sempre você vai determinar a taxa de reação experimentalmente, tanto para as reações elementares quanto para as reações não elementares. Ah, entendi, então. Sempre vai ser experimentalmente. Uma taxa de reação, nós vamos ver um pouquinho mais à frente porque que a gente não usa a taxa de reação teórica. Não, certinho, entendi. Eu tinha me confundido com isso aí, não consegui entender. Não, só que o mecanismo de reações elementares é muito mais fácil. Já quando você tem uma reação não elementar como esta, você tem que testar um mecanismo de reação que te leve até essa taxa de reação. Certinho, tá? Professor, obrigado. Então, tem também intermediários moleculares que formam cadeias, como, por exemplo, o reagente A, em presença de uma enzima, forma o produto R, onde a taxa de reação de R, formação de R, é igual a uma constante vezes a concentração de A, vezes a concentração inicial da enzima, dividido M, que é a constante de Michaelis-Menten, mais a concentração do reagente A. Esse mecanismo de Michaelis-Menten, eles propuseram o mecanismo seguinte. Um reagente A reage com a enzima, formando um complexo A-enzima com um complexo, o qual reage, posteriormente forma R e libera a enzima. O complexo A-enzima, em alguns casos, ele pode ser apreciável e medível, mas em boa parte não é possível. E então, este mecanismo, ele explica a cinética de Michaelis-Menten. Então, eu gostaria que vocês demonstrassem esse mecanismo que explica a taxa de reação observada. É simples. Temos também outra forma de complexação da cadeia, como, por exemplo, a dimetilamina, que forma eteno mais nitrogênio. Essa reação eu posso passar como, por exemplo, a ser A, formando R mais 6.
Esta reacción de dimetilamina formando eteno más nitrógeno, ela puede presentar cinética de primera orden, cinética de segunda orden o cinética intermediaria en función de qué? Da concentración da amina. Então, sendo assim, eu não posso dizer que essa reação é elementar, porque umas vezes é de primeira ordem, outras é de segunda ordem, outras têm uma ordem intermediária, uma ordem fracionária. Então, aí nesse caso, a hipótese é ter uma forma energizada e instável do reagente. Então, a dimetilamina, ela é um pouquinho instável em alguns casos. Então, o que se faz? O mecanismo que explica isso é a dimetilamina, A mais A, formando uma forma instável, mas ela uma forma instável energizada e a outra molécula de A normal, é decir, a formação da molécula energizada. A seguir, essa molécula energizada pode reagir com ela mesma, formando a forma estável, es decir, retorno por a forma estável por reações de colisão. Ou essa forma instável, ela pode descompor espontaneamente, formando etano e nitrogênio. Descomposição, então, espontânea a produtos. Esse é o mecanismo que explica por que eu tenho que essa reação pode ser de primeira ordem, de segunda ordem ou intermediária em função das concentrações. Como que eu vou, então, saber qual é o modelo cinético apropriado? Como que eu vou testar isso? Existem várias dificuldades na busca do mecanismo correto. A primeira, a reação pode representar mais de um mecanismo. É decir, pode ser radical livre ou intermediário iônico, e as taxas de reação mudam com as condições. Então, eu posso ter essa possibilidade. E a segunda, mais de um mecanismo é consistente com os dados experimentais. É decir, eu posso ter 2 ou 3 mecanismos que sejam consistentes com os dados experimentais. Então, para isso, então, eu preciso ter um conhecimento de química para poder, então, dizer, não, entre esses mecanismos, o mecanismo real é este e não os outros. Para discernir qual é o mecanismo real. Então, então vou testar então, a correspondência entre o mecanismo proposto e os dados experimentais. Então, se faz uma sequência de reações elementais, nas quais se supõe que existem 2 tipos de intermediários, X. X vai ser um intermediário ativo, pode ser um radical livre, pode ser um íon, uma molécula instável, pode ser tudo isso. Então, o primeiro tipo, a primeira forma é que o intermediário ele não é visto e nem pode ser medido. Então, como ele não é visto e não pode ser medido, a concentração dele é muito baixa, então sua taxa de reação ele vai tender a zero. Então, como a concentração dele é muito pequena, então a variação da concentração em função do tempo ela vai tender a zero. Esse caso é conhecido como a hipótese do estado pseudoestacionário. O EP, eu uso muito a expressão, a abreviatura EP, para trabalhar, porque falando de hipótese do estado pseudoestacionário, normalmente é muito comprida. A segunda forma é que eu tenho um catalisador homogêneo de concentração inicial C0, presente como catalisador livre ou combinado para formar um intermediário X. Assim, então, eu tenho que no equilíbrio, a concentração inicial, tenho a cada momento, em qualquer momento, a concentração inicial do catalisador vai ser igual a catalisador livre mais o catalisador combinado com o reagente. Então, eu vou ter também, como ele não é medível e ele é muito instável, então a variação da concentração desse intermediário em função do tempo é igual a zero. Então, aqui, o intermediário, então, ele está em equilíbrio com seus reagentes. Então, o reagente mais o catalisador formam um intermediário. Essa é a reação. Então, a constante de equilíbrio vai ser igual a quê? Constante cinética da reação 1 dividido a constante cinética da reação 2 vai ser igual a quê? A concentração do intermediário dividido a concentração de A vezes a concentração do catalisador livre. Este mecanismo explica a reação de Michaelis-Menten. Já o mecanismo, este tipo de teste,
Ya, o tipo de teste anterior do hipótese de estado pseudoestacionário nós usamos para explicar as reações em cadeia, como, por exemplo, a formação de HBr. Temos o exemplo 2.1, no qual reação de A, reagente A mais reagente B forma AB. E a taxa de reação é igual a constante cinética vezes a concentração de B ao quadrado. É decir, que ela independe da concentração de A. Então, aqui que já nesse caso, já eu sei que a reação não é elementar. Então, é necessário determinar o mecanismo de reação. Eu posso propor um modelo, eu modelo duas moléculas de A, K1, constante cinética K1, forma A2 energizado, está aqui por cada uma das etapas separadas, e A2 energizado, constante cinética K2, volta a descompor formando 2A, es decir, este aqui. A seguir, A2 energizado reage com uma molécula de B, formando A, liberando A e formando AB. E esse A que formou, mais AB, forma A2 mais B. Contrário à reação contrária com K4. Então, aí, como que eu determino a taxa de reação? E eu vou explicar como faz para fazer a taxa de reação. O que a mim me interessa aqui? Obter a taxa de reação com respeito a A explicada através de um mecanismo de reação. Onde nesse mecanismo de A aparece AB? Aparece nesta expressão na equação 3 e na equação 4. Então, a taxa de reação de AB é igual a K3 vezes a concentração de A2 estrela vezes a concentração de B, menos K4 vezes a concentração de A vezes a concentração de AB. Por que aqui é positivo e aqui é negativo? Porque a taxa de reação AB, ele se forma na equação 3 e ele se descompõe na equação 4, então aqui é negativo. Só que aqui agora eu tenho esse intermediário A2 estrela, que ele não é medível. Para eu chegar a colocar ele em função de quienes são medíveis, de A e de B e de AB, eu tenho então que obter a taxa de reação de A2. Então, A2 ele se forma na primeira equação, se descompõe na segunda, se descompõe na terceira e se forma na quarta reação. Então, para eu obter ele, está aqui. A2 não observado, necessário substituir a concentração. Então, a taxa de reação de A2 estrela vai ser igual a A1 médio de K1 vezes a concentração de A2, 1 médio de K1 vezes a concentração de A2, menos K2 vezes a concentração de A2, que é onde ele se descompõe, menos K2 vezes a concentração de A2 estrela, menos K3 vezes a concentração de A2 estrela vezes a concentração de B, menos K3 vezes a concentração de A2 estrela vezes a concentração de B, mais K4 vezes a concentração de A vezes a concentração de AB. E então, como é um intermediário muito reativo, essa taxa de reação é igual a zero, e o único que eu tenho que fazer aqui é colocar ele em evidência, tirar ele de aqui. Colocando ele em evidência, eu tenho esta expressão. O que tenho que fazer agora? Substituir A2 estrela na equação esta que está aqui. Substituindo A2 estrela nessa expressão, eu tenho que a taxa de reação em função de AB para AB é igual a 1 médio K1, K3 vezes a concentração de A ao quadrado vezes a concentração de B, menos K2, K4, a concentração de AB, sobre K2 mais K3 vezes a concentração de AB. Então, aqui eu preciso agora fazer com que pensar coisas que poderiam, que constantes poderiam ser zero. Vamos voltar aqui. Professora? Sim. Só uma dúvida, por que lá na próxima slide ficou meio? Porque
Eu quase não uso ele, eu não gosto, porque fica um médio, porque aqui há 2, então é um médio, ele, como é de A2, então ele fica um médio. Eu não gosto, não uso eles. Isso está no livro, eu peguei do livro, eu quase sempre tiro eles. Porque não faz muita diferença, esse um médio vai ser absorvido no valor da constante, então para mim não faz muita diferença. Eu não uso eles, sempre eu tiro. Eu deixo aí direto K1, eu tiro esse um médio, mas eu esqueci de tirar dele aí. Porque no final das contas é um número que vai ser absorvido pelos valores da constante. Tá bom? Certo. Tá. Então, agora, o que eu tenho que fazer? Vamos no mecanismo de reação. Se eu quero que formar AB, então a mim não me interessa que esta reação aconteça. Então, eu posso dizer que K2 tende a 0. E também não me interessa que se descomponha o produto formado. Então, eu posso também dizer que K4 é igual a 0, tende a 0. Então, aqui, fazendo K2 igual a 0, eu tenho que é igual a 1 médio K1 vezes a concentração de A ao quadrado. Que seria K vezes a concentração de A ao quadrado. Tá bom? Então, não coincide com a taxa experimental. E fazendo K4 igual a 0, então ficaria deste jeito. Também ficaria em função da concentração de B. Por quê? Porque a gente faria, você poderia dizer que 1 é muito menor que este, então, mas isso não é interessante. Vemos aqui que quando faz assim, faz dessa maneira, ela não coincide com a expressão experimental. Então, o modelo, então, como a reação é simétrica em relação a B, então, trocando o modelo A por B e B por A, fazendo B mais B, 1B quadrado e A mais B quadrado, B2 a estrela, formando AB mais B. Se obtém, então, que a taxa de reação é igual a uma constante vezes a concentração de B ao quadrado. Então, vários modelos, se vários modelos coincidem, então é necessário testar o ajuste dos dados experimentais usando testes estatísticos também. Então, eu quero que vocês estudem o exemplo 2.2 desse tema. Então, aqui, conteúdo protegido por direito autoral, sendo permitida apenas a sua reprodução para fins educativos e de informação no âmbito da disciplina cursada, nos termos da Lei 9.610 de 1998. A distribuição ou reprodução das imagens é proibida sem expressa autorização. Continua.